pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra, para quem não me conhece, tá? Então hoje nós vamos fazer o cachorrinho cofrinho. Eu vou falar os materiais que vão ser usados e caso você não tenha o material, a gente pode estar improvisando, tá, pessoal? Então vamos lá. Para fazer esse cachorrinho aqui, para quem não viu o fundinho dele, ele é um cofrinho, ó. Ele serve para guardar dinheirinho, tá? E quem não tem esse cofrinho, quem não conseguiu encontrar, o cofrinho ele é assim, ó. Para quem não conseguiu encontrar, a gente pode estar usando uma embalagem de papel higiênico, podemos até usar um potinho de requeijão, maionese, só que aí não dá para usar como cofrinho, aí a gente usa como peso de porta. A gente pode pôr as pedras, fechar, aí faz o cachorrinho e pode deixar de enfeite ou como peso de porta. Então eu vou falar para vocês o material que vai ser usado. Nós vamos usar um papelão, um pedaço de papelão. Ele mede 30 de comprimento por 13 de largura, tá? Então, nós vamos usar um papelão só com essas medidas, para não precisar ficar cortando o papelão, a gente já deixa tudo numa mesma medida. Nós vamos usar tesoura, nós vamos usar EVA preto, vermelho e branco, só um pedacinho, um pedaço de EVA branco, pequeno também, só para tá encapando o cofrinho. Nós vamos usar esses narizinhos que eu comprei numa loja de artesanato, mas para quem não encontrar também, a gente vai improvisar com o EVA, que fica dessa forma, ó. Tá? Nós vamos usar esses olhinhos aqui, ó, que eles mexem. Também comprei numa casa de artesanato. Para quem não encontrar também, a gente pode improvisar com EVA, que vai ficar dessa forma. Tá? Que fica super bonito também. Nós vamos usar um novelo de lã, da cor que você for fazer o seu cachorrinho. Ela tem 100 gramas. Eu gosto de usar da Pinguim, que ela não é muito grossa e não é muito fina. Um novelo de lã. Nós vamos usar esse que faz os pompons, tá? Essas duas pecinhas aqui, que a gente faz o pomponzinho. Nós vamos fazer 3 pompons, que são as duas patinhas e um menorzinho pro rabinho. Quem não tiver essa pecinha aqui também, não precisa se preocupar, que dá pra fazer na mão. Eu vou ensinar como que faz, que fica bonito do mesmo jeito. Esses dois cortadores, um maior e um menor, pra gente tá fazendo o olhinho. Pra quem não tem o adesivo, nós vamos fazer assim. Régua, tesoura e cola quente. Então, vamos lá? Então, nós vamos começar fazendo, nós vamos fazer 3 desse daqui. Então, nós vamos enrolar em 30 centímetros, nós vamos fazer 40 voltas. Quarenta voltinhas, ele vai ficar assim, ó. Procure enrolar na mesma direção, pra quando você fizer o seu cachorrinho, ele ficar bem alinhadinho, assim, ó, bem alinhadinho, ó, tá? Pra não ficar aqueles fios misturados.
tá? Então, nós vamos fazer 40 voltas. E já vamos... Você tira. Amarra ao meio, vê o meio direitinho aqui, mais ou menos. E amarra. Amarrem bem pra não ter problema de amarrar, de arrebentar. Ó, bem apertado. Aí o excesso a gente corta. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer 3 vezes, tá? Nós vamos dar 30 voltas pra fazer a parte do focinho. 30. Nós vamos cortar também. Do mesmo jeito que nós fizemos com o corpinho, nós vamos fazer com a parte do focinho. Sempre alinhadinho. Vamos amarrar ao meio também. Amarrar bem, pra não ter problema de soltar. Pronto. Corto o excesso. Então, tá aqui. Nós vamos usar 3 de 30 centímetros e 1 de 13 centímetros. Vamos pegar o nosso cofrinho ou a embalagem que você vai fazer. Nós vamos encapar. Deixa eu medir aqui pra ver quanto que tem. Pode cortar com 9,5 do cofrinho. Vamos encapar. Não tem problema ficar faltando. Aqui ficou faltando um pedacinho, não tem problema. Que esse é só pra dar o fundo no cofrinho. Depois de encapado, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos enrolá-la pra dar o fundo do corpinho dele, pra não ficar feio, aparecendo, tá vendo? Ó, se for branco, enrola com branco. Se for preto, enrola com preto. Se for azul, enrola com azul. E assim, da cor que você for fazer o cachorrinho, vocês encapam a latinha, o cofrinho. Tá? Então, vamos lá. Não precisa ser certinho a parte do furinho sempre pra baixo.
Não precisa ser certinho, só pra... Aí a gente começa enrolando. De vez em quando dá um pininho de cola, pra não tá escapando. Na cola, porque como é o finalzinho, pra ele não ficar escapando depois. Aí, ó, vendo? Eu gosto de deixar a minha lã bem lisinha, com os fios bem alinhados, ó, tá vendo? Eu acho que dá um charme especial na peça, senão fica aquele cachorro todo bagunçado e eu não gosto muito, não. Então, nós vamos fazer o seguinte, pra lã ficar bem alinhadinha, bem bonitinha, assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar, nós vamos pegar o ferro, tá? Você pega o ferro e passa a lã nesse sentido, assim, passa do outro lado, tá? A lã, ela vai ficar bem esticadinha, vai sair toda esse amassadinho que ela tem. Mas quem quiser fazer assim, também pode, tá? Mas eu gosto de deixar a lã bem esticadinha. Então, eu vou lá passar e já eu volto. Ó, a lã aqui já tá passadinha, ó. Pode ver que ela fica bem esticadinha, tá? Fica bem... depois fica bem melhor pra gente fazer o corte dele. Fica bem certinho depois. Então, vamos começar a montar o cachorrinho. O furinho do cofrinho vai ficar pra baixo, tá? E a parte que nós encapamos pra cima. Então, vamos lá. Essa aqui é a parte de trás. Nós vamos passar cola mais ou menos nessa altura. Põe uma quantidade de cola generosa. Vamos pegar aquele nozinho, ó. Sempre a parte do nozinho pra dentro. E colar aqui. Segura. Ficar assim, ó. Aperta pra esfriar bem, pra colar bem. Essa é a parte de trás do nosso cachorrinho. Aí, nós vamos pegar, acertar, segura aqui com a mão, ergue os pelinhos e passa cola. Passa cola aqui e passa cola aqui embaixo. Ó, e traz os pelinhos do cachorro. Aperta bem pra colar a maior quantidade de fios possível, tá? Segura e corta rente a lata. Se ficar sobrando, não tem problema, que depois a gente vai dar mais uma acertadinha. Cuidado para não cortar muito. Deixa eu trocar de tesoura, que essa tesoura tá meio cega. Tá? Vai ficar desse jeito. Essa é a parte de trás. Agora, nós vamos colar o meio. Vamos pegar, ver a reta que vocês colaram aqui. Bem no meio, põe uma quantidade generosa de cola. Pega o nozinho com o término
da amarração, coloca pra baixo, bem no meio. Segura um pouquinho pra cola esfriar, sempre abrindo os fios de lã pra ficar bem coberto. Espere esfriar um pouquinho. Aí, nós vamos colar as laterais, tá? Eu divido com o pente, assim, pra ficar mais fácil. Vamos colar por partes, pra ficar bem bonitinho o nosso cachorrinho. Divido aqui. Assim. Vamos começar a colar também. Aqui. E aqui embaixo. Acertando sempre os fios da lã pra não ficar embaraçado. Aperta até a cola esfriar e corta. Pega o outro montinho que ficou aqui em cima. Passa a cola. Abaixa, acerta os fios. E cola. Vamos do outro lado. Eu divido. Passa a cola. E abaixa os pelinhos. Aperta pra colar bem. Passa a cola pra colar a outra metade que ficou lá em cima. Ó, vai estar separadinha aqui já. Desce. Dá uma cortadinha. Esse é o corpinho que nós colamos. Agora, nós vamos colar a parte do focinho. Aqui é o começo da lata do nosso cofrinho, mais ou menos nessa direção, ó. Calcula, põe uma quantidade de cola generosa, sempre na reta do nozinho, lá em cima. Nós vamos pegar esse nozinho e vamos colar aqui em cima, ó, dessa forma. Aperta pra colar bem. Vamos colar a parte de baixo agora.
passar um pouquinho de cola aqui. Aí. No meio. E no final. Vamos abaixar. Segura. Vamos cortar o excesso. Essas lãzinhas que fica sobrando aqui, que a gente corta, não joga fora, não. Dá pra fazer enchimento de alguma coisa, alguma boneca. Alguma coisa que você precisa fazer, ó, dá pra aproveitar. E agora, nós vamos começar a amarração. Procura o meinho dela, aqui. Aqui é a parte de trás. Nós vamos juntar ela com a parte da frente para poder fazer acerta. Pega a outra parte da frente que sobrou lá, ó. Junta com a de trás. Acerta para os fios ficar bem na mesma direção, para ficar bem, dar um acabamento bem bonito. Ó, essa aqui vai ser a frente. Olha como já tá tomando forma. Junta com aquela parte de trás. E agora nós vamos amarrar. Ó, como que fica. Pega um pedaço de lã, dá uma reforçada de 2 voltas. E nós vamos amarrar. Dá uma volta. Puxa. Dá outra volta. E amarra. Bem apertadinho, para não ter perigo de escapar depois. E os fiozinhos que vão ficando soltos assim, ó, vai acertando. Não tem problema. Depois nós vamos dar uma podada ali. Então, essa é a frente do nosso cachorrinho. Vocês vão perceberem que vai ficar 2 buraquinhos aqui certinho, ó. É onde vai o nosso olhinho, tá? Mas pra pôr o olhinho, nós temos que pôr a parte do focinho dele. Então, nós vamos pegar. Já dá uma acertadinha aqui. Do outro lado. A parte que nós demos um nozinho sempre pra dentro. E onde tá o nozinho, vamos colocar um pouquinho de cola e vamos colar
parte do focinho. Aperta. Agora, vamos fazer os olhinhos. Você corta também no cortador de bolinha. Você corta uma bolinha branca, põe pra esquentar, pra ela ficar estufadinha também. Aí você vai ver, você vai medindo pra ver o tamanho que ele vai ficar. Ó. Você tira, ele vai ficar estufadinho também, ó. E o preto, a parte preta, você vai cortar com um cortador mais menorzinho. Tá vendo? Você corta, esquenta também na prancha, ele vai dar uma estufadinha. Aí, assim, vai ficar assim, ó. Aí você vai colar, né? Como se fosse um olhinho mesmo, você vai ver a posição. Vai colar com a cola Tec Bond, né? Colou. Depois que colar, vai ficar desse jeito. Aí você vai ver o tamanho que vai ficar aqui. Aí, se ficar muito grande, a parte branca, é só você ir acertando com a tesoura, diminuindo. Até ficar do tamanho do olhinho, tá? Então, essa é a dica que eu tô dando pra vocês. Esse olhinho é o que eu fiz de EVA. Então, ó, você vai colocar nessa posição aqui, ó. Só prestem atenção pra bolinha ficar certinha, a bolinha preta. E essa daqui é aquela que eu falei pra vocês, ó, que ela vende na casa de artesanato, tá? Então, vamos fazer assim, um pouquinho de cola. Vamos pegar o olhinho e vamos colar aqui, naquele buraquinho que eu falei pra vocês. Do outro lado. Coloca mais ou menos pra ver onde vai ficar. Um pouquinho de cola. E vamos colar o outro olhinho. Ó, ele vai ficar dessa forma. Tá? Agora, a parte do narizinho. Esse é o narizinho que eu falei pra vocês, que eu comprei pronto já. E esse aqui é o nariz que eu fiz com um pedacinho de EVA, com a bolinha de EVA. Então, pro narizinho, nós vamos pegar um EVA preto. Quem tem esse cortador aqui, ó, corta uma bolinha. Esse é pro narizinho, tá? Dá uma acertadinha, que o meu cortador tá meio ruim, tá? E põe na prancha. Deixa esquentar, esquentar, esquentar. Ele vai estufar, vai diminuir. E você vai vendo que tamanho que você quer pra pôr no nariz, tá? Não deixa muito grande, não, pra não ficar desproporcional. Então, ó, ele vai estufando, vai diminuindo. Deixa esquentar bem, que ele vai diminuindo até ver o tamanho que você quer. Se caso você tirar e achar que ficou grande demais, né? Ó,
Põe de novo. Deixa esquentando, que ele vai diminuir até chegar no tamanho que você vai usar. Particularmente agora, olhando os dois, eu acho que eu vou preferir colocar esse aqui. Eu achei mais bonitinho, ele ficou mais redondinho, ó. Mas aí é o gosto de vocês. Ó, esse é o narizinho do EVA que eu vou colocar. No meio do nozinho, cola quente. E cola o narizinho. Vai ficar dessa forma, assim. Tá? Agora, pra boquinha, a boquinha não tem medida, não tem molde. Vai pegar um pedacinho de EVA vermelho, vai cortar assim, ó. Faz uma voltinha aqui embaixo, ó. E vai ficar dessa forma, ó, uma linguinha. Aí mede lá, pra não ficar muito grande nem muito pequena. Ó, vamos ver como que vai ficar. Ó. Vai aqui no meio, ó. Essa aqui acho que tá num tamanho bom. Então, vamos lá. Cola aqui no meio. Nós vamos pegar, ó, a nossa linguinha e vamos enfiar ela aqui no meio, ó. Espera um pouquinho, passa. Pra cola esfriar e colar. Pronto, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos dar uma parada no focinho. Mede mais ou menos. Vai dando uma olhada como que fica, pra não ficar muito curto e nem muito comprido. Aí vai do seu gosto. Se quiser bigodão, pode deixar maior. Se quiser mais curtinho, só olhando pra cortar o que faz parte do focinho. Aí, do outro lado, você vai medir. E vai acertando. Ó. Dessa forma. Desse jeito. Vamos colocar o lacinho. Aí, o lacinho é o gosto de cada um. Você vai ver o lacinho que você quer pôr. Eu vou pôr esse daqui. É, vou pôr esse daqui mesmo. Ergue o cabelinho em cima. Dá só uma acertadinha aqui nas pontas. Não precisa nem passar a fita ali. Aí, pega a cola quente na reta do nariz. Passa um pouco de cola. Pega o lacinho da sua preferência. E cola. Espera um pouquinho pra a cola quente esfriar bem. E aí, solta. Vai ficar desse jeito, assim.
vendo? A parte das patinhas e do rabinho agora. Os pompons, tá? Esses pompons aqui, esse eu fiz na mão, enrolado na mão. E esse eu fiz enrolado nessa pecinha aqui, ó, de fazer pompom, tá? Então, qual é a diferença das duas? Nenhuma. Vão ficar da mesma forma, você entendeu? Então, eu vou mostrar como que eu faço aqui na pecinha de fazer o pompom, que eu acho que a maioria, ou todas já sabem como que faz. E depois eu vou mostrar fazendo na mão, tá? Então, na pecinha, você vai encaixar aqui nesses dois buraquinhos, alinha os dois buraquinhos, os dois cortes, tá? Você vai enrolar dessa forma assim, 120 voltas. Então, você vai enrolar 120 vezes, tá? Pra fazer as patinhas. Pra fazer o rabinho, são 90 voltas, tá? Então, você vai enrolar 90 vezes nessa pecinha. Depois que você enrolou, corta. Agora, nós vamos cortar aqui no meio, ó, desse vãozinho aqui. Nós vamos cortar assim, ao meio. Vai ficar dessa forma. Pega um pedaço de lã. Passa aqui no meio, dessa forma, e vamos amarrar. Apertando bem, pra não ter problema de soltar. Aperta bem. E agora, nós vamos tirar o pompom. E vai ficar assim. Feito com esse, tá? Agora, eu vou fazer... Pra fazer na mão, são 60 voltas pra fazer as patinhas. Pra fazer o rabinho, são 40 voltas. 40 voltas pra fazer o rabinho. Deu as 40 voltas, vai ficar dessa forma. Dobre ao meio, pega no meio dele e vamos amarrar. Dessa forma. Amarra bem, aperta bem. Dá mais um nó. E corta. Tá? Dessa forma. E aí, nós vamos acertar pra ele ficar tomar esse formato aqui, ó, pra ficar bem fofinho. A gente vai cortando, ó. Vai acertando. Vira do outro lado. Sempre tomando cuidado com aquele miolinho que tá aqui no meio, pra gente não ter problema de cortar, ter perigo de cortar. E quanto mais você vai cortando o pompom, ele vai ficando mais fofinho. As nossas duas patinhas e o nosso rabinho. O rabinho fica menor
do que as patinhas, ó. Fica um pouquinho menor. Então, antes de colar as patinhas e o rabinho, nós vamos dar, ó, acerta tudo aqui, segura e vai acertando. Prontinho, tudo certinho já. Agora, nós vamos colar as patinhas. São essas duas. Cola quente aqui embaixo. Uma quantidade generosa de cola quente. Pega o pompom e aperta. Segura até a cola esfriar. Vai ficar dessa forma, assim. Pega a outra patinha, vê mais ou menos onde você vai colocar. Cola quente. Segura. Vai ficar dessa forma. E agora nós vamos colar o rabinho aqui atrás. Vem mais ou menos na reta do lacinho. E cola. Pronto. Tá aí o nosso cachorrinho cofrinho. Então, o que nós fizemos foi esse aqui, ó, com um lacinho só. Agora, se você quiser fazer esse aqui com 2 lacinhos, é só você, na hora de juntar aqui, que eu expliquei pra juntar aqui em cima, você pega, eu gosto de usar o cabo do pente. Você pega e divide ao meio com o de trás, junta aqui e amarra como nós amarramos aqui. E faz do mesmo jeito do outro lado. Tomando cuidado pra ficar certinho aqui nessa altura, os lacinhos ficar na mesma reta e não ficar buraco aqui no meio, tá? Então, pra não ficar buraco aqui no meio, se caso você faça e ele fica separado assim, uma dica, coloca um pouquinho de cola quente lá no fundinho e junta as duas partes de baixo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp pra gente esclarecer as dúvidas, tá? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado.